Se tem uma coisa que dói muito, é tu ser esquecido por uma pessoa que você jamais esqueceria ela, jamais deixaria na mão. E eu acho que isso pesa muito, às vezes, nas pessoas, porque eu não sei se tu já foi esquecido por alguém e tu pensou, cara, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu nunca esqueceria ela, mas acontece. Às vezes a gente é esquecido por pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente jamais deixaria na mão. Mas a gente é esquecido. A gente às vezes é abandonado, às vezes a gente é deixado. E principalmente, às vezes, num momento mais delicado, no momento que a gente mais precisa de cuidado, no momento que a gente mais precisa de amparo. Mas deixa eu te falar algo interessante que vai mudar a tua vida aqui, hoje. Quando a gente é esquecido por quem a gente gosta, por quem a gente ama, a gente sente uma culpa tão grande que a gente sente o remorso primeiro, né? Um remorso, pô, a pessoa me abandonou, me deixou, me esqueceu. E a gente pensa assim, beleza, esse que é o maior erro. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, eu nunca mais vou acreditar no amor, eu nunca mais vou acreditar nas pessoas, eu nunca mais vou acreditar nisso e naquilo. Aí o que acontece? As grandes pessoas começam a se privar de felicidade, começam a se privar de alegria, começam a se privar de confiar em outras pessoas por causa que alguém que elas amavam muito machucou elas a um ponto que doeu demais o coração, doeu demais. E essas pessoas acreditam, pronto, agora eu não acredito mais em ninguém, agora eu não confio mais em ninguém, agora eu deixo de lado todo tipo de pessoa. E o que acontece? A pessoa ela vai se privando de felicidade, ela vai se privando da alegria. E eu vejo muito isso de pessoas que foram abandonadas por pessoas que elas jamais abandonariam, mas foram deixadas e foram esquecidas e trocadas assim, ó, pô, rápido, sabe? Muito rápido. E o grande erro dessas pessoas que eu observo é que depois disso elas não confiam mais em ninguém, não acreditam mais em ninguém, e o pior de tudo, elas começam a privar a vida delas. Elas meio que se matam emocionalmente e não querem mais viver a vida, querem desistir da vida, querem pegar e olham para a vida como se a vida não fizesse mais sentido. E eu sei que é cruel porque a partir desse momento a pessoa ela tá olhando como um olhar de rejeição. Ela olha aquela rejeição que outra pessoa deu para ela, aquele abandono, como um decreto de fim da vida dela. Mas aí é que tá. A vida ela não termina por causa que alguém pegou e te abandonou. Eu sei que é complicado falar isso, mas a vida não termina. A vida ela é muito grande. E ainda tem muita coisa para acontecer e às vezes Deus tira pessoas da nossa vida para colocar pessoas melhores. Às vezes Deus tira alguém da nossa vida que lá no futuro ia prejudicar a gente. Mas às vezes assim a gente não consegue perceber a bondade de Deus, a gente não consegue perceber as coisas boas, seja Deus no universo, seja lá no que tu acredita. Mas a gente não consegue perceber porque somente lá na frente vai fazer sentido. Agora tu nunca jamais deve se privar de coisas boas na sua vida porque alguém pegou e te abandonou. Só para ter uma noção, eu tinha um amigo meu que ele fez de tudo para uma moça, ele se dedicou demais para ela, né? E ele pagou uma faculdade dela de enfermagem e tudo mais. E quando ela se formou, ela ficou com um médico, sabe? E ela veio do interior e ele deu tudo para ela. Ele gostou dela, ele amou ela, se dedicou para ela, deu o carro para ela. E ele trabalhava bem, tinha uma empresa de vidraçaria e tudo mais, era empresário e fez a vida dela, né? Mas teve um momento que ele ficou fraco nas vendas, ele teve alguns problemas, teve que vender um carro dele, e foi nesse momento que ela pegou e trocou ele rápido. E aquilo ali mexeu com ele, impactou muito ele, porque, cara, ele foi trocado muito rápido, sabe? E a mulher não sentiu remorso nem nada por ele. E ele tava falando pra gente que ele jamais faria uma coisa dessa, jamais abandonaria ela, jamais esqueceria dela. E o pior de tudo foi que ela engravidou, esqueceu muito rápido ele, tudo em questão de um ano. E aquele cara ali, ele começou a se privar de felicidade. Ele falava, não, não acredito mais em ninguém e tudo mais. E eu falava pra ele que ia passar. Mas eu era muito pequeno nessa época. Ele era um amigo meu e eu era muito pequeno nessa época. E eu me lembro que ele começou a beber muito.
E às vezes a gente chamava ele para jogar bola, para brincar, para fazer algo importante, porque ele era adulto, mas ele se envolvia com a gente, que era pequeno, ele brincava, ele era uma pessoa muito gente boa, por mais que ele já fosse adulto, empresário, ele tinha um carisma muito bom, ele gostava de conversar com as crianças, brincar e tudo mais. E como eu era um moleque novo, eu fazia amizade com essa galera mais velha, tal, eu tinha amigo mais velho. E cara, ele começou a se privar de alegria, de felicidade. Às vezes a gente chamava ele pra ir pra um local bom, ele não queria ir por causa que uma pessoa que magoou ele fez ele começar a tomar essas atitudes, fez começar ele se privar. E isso daí que é o perigo, se privar de alegria e felicidade. Começou a beber muito, começou a estragar a vida, beber ao ponto de desmaiar na mesa. E o irmão dele ter que pegar ele, ter que buscar ele. E ele ficar bêbado e ter um momento que ele se privou tanto que ele acabou se cometendo um ato terrível de tirar a sua vida, né? Tomou várias pílulas, medicamentos e perdeu. E o que mais me impactou foi que depois disso tudo eu chorei, tudo mais. Passou-se 2 meses, eu fui tomar banho numa praia e vi a mulher dele lá, alegre, feliz, como se nada tivesse acontecido, super feliz, alegre, vivendo a vida dela. Enquanto isso, ele foi pro outro mundo, sabe? Como eu vou falar aqui pra vocês. Mas o cara, ele deixou de viver uma vida boa, deixou de viver uma vida feliz, acabou com a vida dele por causa de uma decepção. Se ele não tivesse feito isso, ele poderia no futuro conhecer alguém melhor, conhecer uma pessoa melhor, também ter os filhos dele e viver feliz da vida, mas ele decidiu pôr um fim naquilo. E isso é o que acontece com essas pessoas. Elas sofrem essa decepção e ela pensa assim, pronto, a vida acabou. Aí a vida acabou para elas. Aí elas querem beber muito, muito ao ponto de não conseguirem se levantar. Elas querem se privar de alegria, se privar de felicidade. Eu entendo que o ser humano ele precisa ter um luto, ainda mais de pessoas que a gente ama. Mas também tu ficar nessa de se privar de tudo, pronto, a minha vida acabou, não vai acontecer nada. Às vezes a gente tem que jogar uma água no rosto, tem que entender a situação, tem que levantar e seguir firme. A gente tem que levantar e continuar a vida. Não podemos parar a vida por causa dessa circunstância. Beleza, aconteceu, aconteceu. Relaxa, cara. Tu vai conhecer alguém melhor. A vida ela dá voltas. Uma hora tu tá embaixo, depois tu vai com tudo pra cima. Uma hora chega o teu dia, uma hora chega a tua oportunidade. E quando chega uma pessoa, tu vai esquecer de tudo que tu passou, de todo o vexame, de todo esse perrengue. Mas o que eu quero dizer aqui mais pra vocês é que vai chegar essa oportunidade para todo mundo, mas tu não pode acabar com tua vida, desistir da tua vida, querer eliminar a tua vida por causa de uma circunstância. Às vezes tu tem que ser forte e mesmo com o coração doendo, mesmo doendo o coração, tu tem que chegar lá e, pô, não, eu vou lá, eu vou continuar seguindo firme. Eu vou continuar firme. Conforme você vai seguindo firme, você vai vivendo a sua vida, você vai se curando. Eu não vou dizer que vai passar, que você vai esquecer uma pessoa. Antigamente, quando eu era criança, eu achava que daqui a 5 anos eu vou esquecer alguém, não vou lembrar nada dessa pessoa. Não, tu ainda vai continuar lembrando e tudo mais, mas só que tu vai ser mais curado. Tu vai estar com o coração mais curado, sabe? Tu não vai esquecer as pessoas que tu amou, que tu se apaixonou e tudo mais. Mas tu vai aprendendo a conviver e quando tu conhece alguém melhor, ou quando tu conhece alguém na sua vida novamente, o teu coração é mais curado ainda desses traumas e dessas frustrações. Eu sei que esse papo aqui soa meio profundo e geralmente a galera não gosta de vídeo muito profundo porque tem que pensar demais e tudo mais. Mas esse vídeo aqui é importante para algumas pessoas que se sentem mesmo abandonadas, esquecidas. E pior de tudo, ser esquecido por quem mais ama, por quem a gente mais se dedicou, tá? E às vezes é isso, cara. Tem que jogar água no rosto e falar, não, beleza, a vida vai seguir em frente. E eu sei que a ingratidão de algumas pessoas é difícil. Eu sei que a ingratidão muitas das vezes é algo pesado de tu ter feito algo para a pessoa e essa pessoa nunca ter reconhecido o teu esforço, a tua dedicação, a tua entrega. E eu sei que aquilo ali é pesado, eu sei que aquilo ali machuca o coração.
Mas se tu parar tua vida por causa daquilo, mano, tu nunca vai viver. Então chega um ponto que tu tem que sofrer o luto? Tem. Mas também às vezes tu vai ter que jogar uma água no teu rosto e falar, eu decido continuar vivendo, decido continuar tendo essa vida, porque a vida ela é infinitas possibilidades. A qualquer momento tu conhece alguém, tu muda a tua vida, tu faz isso, tu vai aquilo e tu vai olhar pra trás e vai falar, caraca, olha só como é que é a vida, né? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e deixa o like aqui. Até mais.